Já estou aqui com a minha trama ocidental número 1. Já fiz o meu molde num tamanho grande para facilitar aqui para vocês, tá bom? Passo a passo e explicando. Tem esse molde no final da apostila, se você preferir treinar primeiro em tamanho grande, realmente pra gente memorizar o passo a passo da trama. Mas se vocês preferirem, aqui na página seguinte também tem um exercício prático e vocês podem realizar o exercício aqui nesses moldes, tá bem? Lembrando, gente, que a gente tem que fazer os 2 parzinhos de sobrancelhas, tá? Eu vou fazer aqui desse lado para facilitar a visualização aqui de vocês do vídeo, mas o recomendado é você realmente fazer os 2 lados da sobrancelha, porque às vezes a gente tem ainda muito só de um lado e acaba deixando o outro, e aí na cliente a gente vai ter mais dificuldade para fazer o outro lado, e aí o posicionamento da mão tem que estar certinho, então é importante a gente treinar os 2 parzinhos da sobrancelha. Então, eu vou começar aqui seguindo esse esqueleto da trama, que aqui eu tenho 2 fiozinhos em azul, que é o meu início. E eu vou fazer exatamente aqui. Geralmente, os nossos fios de início, a gente não pega desde a da base inferior. A gente dá um espacinho aqui na base inferior e começa o nosso fio de início, porque os fios de início, eles são mais curtinhos e na cliente provavelmente também vai ser assim. Ele não vai pegar desde a base superior, a gente vai deixar um espacinho aqui na frente. Eu vou começar fazendo meus 2 fios. Lembrando que o nosso fio, ele é levemente curvado. E a mesma coisa, a gente não vai levar até lá em cima na base, tá? Igual tá aqui no exemplo pra vocês. Vou seguir, né, com o meu esqueleto, vou fazer meus fios iniciais, encostando na minha base agora inferior e superior. E eles são mais juntinhos aqui do meu fio de início, a gente não pode também dar muito espaço. Ó, já fiz o meu primeiro fio, vou dar um espaço do meu primeiro fio para fazer o meu segundo, porque depois a gente vai fazer o nosso encaixe. E vou encostar lá na minha base superior, lembrando de fazer esse movimento do fio e não fazer um fio totalmente reto. Vou seguir aqui na minha trama, eu dou o mesmo espaço pra gente ter harmonia, lembra lá dos erros? A gente vai ter uma harmonia aqui entre o primeiro fio e o segundo fio. Vou tentar achar o mesmo espaço e vou seguir com o meu fio lá na minha base superior. Aqui, eu já vou entrar com o meu fio de transição na minha linha guia, ó. Vocês estão vendo que a minha linha guia já tá aqui? Esse fio já vai entrar aqui na linha guia, então ele já é o meu fio de transição. Lembrando que o nosso fio de transição é quando os fios da base superior encontram com o fio da base inferior. Dou o mesmo espaço e vou encontrar o meu fio lá na minha guia. Ando um pouquinho na linha guia para não deixar nenhum buraco e vou seguir com os fios da base inferior. Faço ele mais curvadinho, chego na minha linha guia e ando um pouquinho na minha linha guia. Vou continuar. Vocês estão vendo que o espaço que eu tô dando em todos os fios, praticamente o mesmo? Isso deixa uma harmonia nas sobrancelhas. Ando na minha base, na minha linha guia. Vou continuar, saio da minha base inferior, arredondo aqui na linha guia e ando nela. Vou pegar meu fio, subo, ando na linha guia e vou continuar fazendo os fios. Ó, chegou aqui, não teve mais linha guia, eu vou pra minha linha de base superior. Os fios do final, a gente tem que ver nas sobrancelhas da cliente se eles vão ser mais pra cima ou um pouquinho mais deitado. Esse aqui, o último, geralmente ele é bem deitadinho. Fiz o meu último fio. Agora, eu vou dar uma virada aqui na minha folha para fazer os meus fios da base superior, igual aqui o meu desenho da trama. Então, eu vou chegar aqui, ó, eu dou um espaço nesse fio de início e puxo ele em direção à minha cauda.
Faço ele mais arredondadinho. E encosto ele no meu fio da base inferior. Nesse exemplo que eu dei pra vocês, a gente não vai fazer encaixe na base superior. A gente vai fazer eles mais juntinhos pra não precisar de encaixe. Então, eu vou seguir aqui com eles, ó. Eu vou chegar mais pertinho, dou uma arredondadinha ali e encosto ele no meu outro fio. Vou continuar. Ok. Já estamos aqui com o nosso esqueleto pronto. O que eu posso fazer aqui agora, ó? Tá vendo que alguns fiozinhos vai ficar com uns buracos? Eu posso alongar esse meu fio da base inferior, ó. Eu posso vir aqui com o meu tebore mesmo e vir alongando pra não deixar esses buraquinhos, fazer esse acabamento, ó. Fica muito bonito. Perfeito. Nosso esqueleto, a nossa base já está pronta, conforme esse modelo aqui da apostila. Agora, a gente vai fazer o nosso primeiro encaixe. A gente vai fazer o encaixe que está em vermelho. Esse encaixe, ele vai vir mais ou menos a 1/4 do nosso fio. Então, se a gente pegar aqui uma folha, ó, vou pegar aqui para vocês verem. Então, eu tenho o meu fio aqui, e se a gente dividir ele em 4, ó, aqui tá no meio, aqui no meio do meio e aqui mais o meio. Então, aqui, toda essa parte até esse, a gente vai somar 1/4 do nosso fio, tá? Porque eu quero um fio mais alongado, porque só tem 2 encaixes. Então, eu vou vir aqui com o meu fio de encaixe e vou tentar encaixar exatamente aqui no 1/4 do fio, tá? Então, quando eu falar pra vocês, agora eu quero no meio do fio, 1/4 do fio, vai ser assim essa divisão. Vamos lá, então, com os fios de encaixe em vermelho. Agora, o nosso encaixe, ele vai entrar bem no meio de um fio com o outro. A gente vai fazer bem no meinho deles, pra ficar bem bonito, bem alinhadinho essas sobrancelhas. E eu vou subir lá, mais ou menos, de 1/4 do fio. Se vocês quiserem até dividir, ó, entra aqui, ó, coloca aqui mais ou menos o meio do fio, aqui o meio do meio e mais o meio. Então, a gente vai subir exatamente aqui nesse ponto, tá? Então, a gente vem, parte aqui do meio dos 2 fios, e vai subindo até encaixar. E a gente vai fazer isso para todos os fios. Subo até encaixar. Fazendo isso para todos os fiozinhos. Ó, chegou aqui no nosso final, a gente vai fazer fios mais curtinhos, porque os fios do final também são mais curtinhos. Lembrando que o fio não pode ser retinho, sempre esse movimento, tá? E os fios da nossa base, o nosso primeiro fio de encaixe já está pronto. Agora, a gente vai fazer o nosso segundo fio de encaixe bem no meio desses 2 fios que a gente fez aqui, ó. Então, aqui, esse fio de encaixe vai ficar mais ou menos no 1/4 aqui desse fio, porque a gente tem que preencher esse buraco. Então, eu vou começar o meu fio, ó, ele segue o mesmo movimento dos meus outros fios, certo? Vou continuando exatamente no meio da minha trama, ó. Ele não pega de baixo, tem um espacinho aqui, pra não ficar tudo, né, retinho, retinho, retinho. Ele dá um espacinho, como se fosse o 1/4 do fio, igual a gente dividiu aqui, ó. A gente tá saindo mais ou menos daqui, ó. Primeiro, o meio
e 1/4. Vou seguir no meu desenho, preenchendo exatamente no meio dos 2 fios. Se necessário, eu coloco aqui no final. E a trama fica desta forma. Essa trama fica muito linda, não é uma trama muito difícil, eu realmente coloquei para o nível aí básico, para quem tá começando, para utilizar ela, não tem muito erro, né? A gente mantém os fiozinhos aqui de cima mais juntinhos e os fios daqui, ó, o encaixe fica bem bonito também, não precisa fazer tantos encaixes para também não ficar tão perdida na hora de fazer a trama. Então essa é a nossa trama ocidental número 1.